Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rosimário. Nós vamos trabalhar agora estrutura de formação de palavras. Vamos lá! Bem, meninos, trabalhando com relação à estrutura, as palavras são constituídas de morfemas, que por sua vez possuem classificações distintas. Os morfemas são a unidade mínima de significação, ou seja, o elemento significativo que não pode ser decomposto. Bem, vamos imaginar aí com relação ao verbo chegamos. Vejamos os morfemas que compõem esta palavra. Temos aí chegue, que é o radical ou raiz. Temos a, que é a vogal temática, né? Que temos aí logo depois do chegue, chegamos. Chega é a união da raiz ou radical com a vogal temática, forma o que nós chamamos de tema. E mos, dizemos aí que é uma desinência número pessoal, porque indica, né, o número de pessoas, né, e a pessoa que está praticando isso. Nós sabemos, né, através dessa palavra chegamos, que este mos indica primeira pessoa, né, a pessoa que fala, no plural. Se fosse, por exemplo, cheguei, né, essa desinência indicaria que era primeira pessoa do singular. Vamos lá. Os morfemas podem ser lexicais, quando apresentam um sentido básico da palavra, ou gramaticais, quando indicam noções gramaticais. Vejamos quais são os tipos de morfema inseridos em cada uma destas classificações. Com relação aos morfemas lexicais, temos aí radical ou raiz. A gente acabou de falar. Trata-se do elemento comum às palavras da mesma família, ou seja, as palavras cognatas. Bem, em algumas atividades vocês viram, né, que solicitava-se que nós transformássemos, né, um verbo em um substantivo cognato, ou seja, em um substantivo que fosse da mesma família de significância. É o radical a parte que dá o significado básico da palavra. E existem duas observações pertinentes à questão do radical. A primeira diz respeito à possibilidade de uma mesma palavra possuir mais de um radical. A estas palavras damos o nome de palavras compostas, como por exemplo acontece em passatempo. São palavras compostas aí, né, por dois radicais. Primeiro radical passa e o segundo radical tempo. Outra questão é que, por vezes, o radical sofre algumas alterações, principalmente nos verbos. Quando isso acontece, nós chamamos, né, esse verbo ou essa palavra de irregular. Por exemplo, um verbo irregular aqui que temos é o verbo querer. Por quê? Bem, a vogal temática, né, é i, que, né? Aliás, perdão, né? A vogal que temos aqui no radical é que, só que em algumas conjugações nós transformamos esse e em i, quis. Dormir, a mesma coisa. Temos a vogal o, que quando conjugamos em determinados casos, fica durmo. Percebem? Muito bem, vamos lá. Letra B, afixos. São elementos adicionados ao radical para a constituição das palavras. Os afixos são classificados em dois tipos, sendo eles prefixos, quando vêm antes do radical, como nas palavras desleal e deselegante. Em ambas palavras usamos aí o prefixo des. Ou sufixos, quando vem depois do radical, como em legalidade, amoroso. Nós usamos aí o sufixo idade, depois de legal, e oso, depois de amor.
Vogal temática. São as vogais que se juntam ao radical com a função de receber outros elementos, ficando então entre esses dois morfemas. Existem vogais temáticas tanto em verbos quanto em substantivos. Quando aparece no verbo, a vogal temática indica a sua conjugação, ou seja, vogal temática A, primeira conjugação, vogal temática E, segunda conjugação, vogal temática I, terceira conjugação. No verbo matar, essa vogal temática, indica o verbo da primeira conjugação. Tema, repetindo aquilo que a gente já viu no comecinho, é o radical acrescido da vogal temática, de modo a receber as desinências. Com relação ao verbo cantar, por exemplo, observemos. Cante, raiz, a vogal temática, e aí, raiz mais vogal temática, temos o tema canta, ok? Desinência. São os morfemas inseridos no final das palavras, com a função de indicar as flexões nominais ou as flexões verbais. Difere-se da vogal temática por marcar flexões, isto é, mudança de número, mudança de gênero, mudança de tempo, enfim. As desinências, por sua vez, podem ser verbais, quando indicam um número, a pessoa, o tempo e o modo dos verbos. E existe também uma segunda classificação para elas, podendo ser desinências. Quando a gente diz respeito a verbos, desinências modo-temporais, indicando o modo e o tempo do verbo, ou desinência número-pessoais, ou desinências, número-pessoais, indicando aí, as desinências, o número e a pessoa do verbo. Bem, há também, claro, as desinências nominais, indicando o número e o gênero dos nomes, e as desinências verbo-nominais, quando indicam as formas nominais do verbo, ou seja, o gerúndio, o infinitivo ou o particípio. Bem, terminamos aí falando um pouquinho sobre a vogal e a consoante de ligação. Também são conhecidos como infixos. São elementos, vogais ou consoantes, que facilitam a pronúncia das palavras ao serem inseridas nessa função de ligação. Por exemplo, enxaleira, gasômetro, cafeteira, cafeicultor. A sua presença nesses vocábulos se dá por uma necessidade fonética. A gente chama isso de eufonia. Evitar um som feio, tentar melhorar o som da palavra, a fim de se evitar um som desagradável. Como a gente acabou de falar agora, chaleira, gasômetro, cafeteira, cafeicultor. Não daria para dizer ou não soaria bem chaeira, ou gásmetro, ou cafeeira, ou cafeicultor, percebe? Bem, como essas vogais ou consoantes não são significativas, não consideramos morfemas, porque não trazem significado algum ao verbo. É simplesmente por uma questão de pronúncia. Bem, meninos, acabamos de ver aí, esse tema, estrutura e formação de palavras. Sou o professor Rosimário. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Tudo bem? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.